Na favela, uma bala perdida, mas só encontra nós, povo com melanina. Mas é bala perdida com mais 5 cravadas no peito, porque olharam pra mim e gritaram, atira é preto. É sempre assim, só de ida essa viagem. É sempre assim, negro baleado virou furo de reportagem. Mas essa terra é de pequenos e gigantes. Desde a abolição já contratava os imigrantes, mas o racismo é que nem no meio da neve uma pequena bola, que depois de rolar causa desastre e causa revolta. Mas é claro, isso ninguém vê, pois matar um negro sufocado com o joelho é normal e é sem querer, ou então comprar um relógio para o pai e quase morrer por roubo. Mas com certeza eu que devo estar ficando mais louco. Eu tinha um amigo morto por sua pele preta. Morreu porque o mundo de Superman ele tentou ser Pantera Negra, mas da arma só sentiu o cano e percebeu que o próprio peito não era feito de titânio. Isso sim é poesia de verdade, a poesia que bate na cara com a pura e dura realidade. Dizem que até combatem o racismo, mas isso é verdade, eu só passo de fachada e falar sobre isso já ficou cansativo. Essa é a nossa vida, uma aventura, sendo preconceito uma verdade nua e crua, mas se for falar a verdade e ser franco, só contra preto que esse atirador é o Franco, e que coincidência ele era branco. Sim, esse é o mundo de verdade branda, onde a pele preta é inferior à pele branca. Ah, mas você quer falar de antiguidades, então que rufem os tambores, pois naquele maldito navio significavam minhas dores. E no final somos todos iguais, viemos todos de um só pai, mesmo que de diferentes pais. O Brasil é um país cheio de mentiras, então cerro meu punho e novamente grito, fogo nos racistas. Sigo minha luta, também sigo minha conduta. Evito citar referência porque corpo haverá uma. Vale lembrar que me chamam de sujo e de imundo, mas se minha cor não é orgulho, eu sou o pior poeta do mundo. Foi. Você quer viver ou morrer? Não sei. Só sei com With great power comes great responsibility. Eles são grandes, mas nós é ruim. O sistema é foda. All the moments will be lost in time, like tears in rain. TalmaCast, o podcast do Cineclube Debates. Oi pessoal, tá começando mais um TalmaCast. Eu me chamo Raíssa, sou estudante de agropecuária do Bom Jesus. E hoje nós vamos ter uma conversa sobre questões do mês de novembro, sobre a consciência negra. Nós estamos aqui com convidados especiais. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, o prazer também estar aqui com vocês. Meu nome é Raniel. Sou estudante do IF também, primeiro agropecuária. Nervoso, mas a conversa vai fluindo, vai ficando legal, vai ficando maneiro aqui. Aqui o nosso professor. Bom, tudo bem, gente? Eu sou o Yuri, sou professor de Sociologia, também do Instituto Federal Fluminense. Estou aqui para ajudar nessas reflexões que a gente vai ter sobre o mês de novembro, Novembro Negro. Olá, gente. Meu nome é Camila. Também sou professora, sou produtora de conteúdo e vamos aqui contribuir com mais uma conversa no TalmaCast. Bom, hoje a gente vai falar sobre questões que a gente pode dizer que são meio esquecidas, né, durante a sociedade, o que a sociedade comenta. Tem coisas que nós já ouvimos muito, tem coisas que a gente está enjoado de ouvir, principalmente nós negros, ouvimos a mesma coisa todo dia, morre o negro em tal lugar, morre o negro em tal lugar, mas tem questões que a gente não fala muito e é sobre isso que a gente vai tratar hoje. E nesse mês, eu acredito que vocês tenham visto algumas notícias que têm interessado vocês. Eu queria saber se vocês gostariam de trazer algumas informações, algumas questões que vocês acham interessante de falar aqui. Bom, uma coisa que aconteceu nessa última semana, que esse assunto viralizou nas redes sociais, foram uns alunos dos Jogos Estudantis da PUC que proferiram xingamentos racistas para o aluno da outra universidade. E no ano passado, a gente teve essa mesma situação, essa mesma experiência, onde nos Jogos Estudantis, os alunos de medicina fizeram o mesmo ato contra outra turma. Tem um conceito chamado racismo reversível, que ele vai tratar desse tipo específico dessa situação. No livro do Adilson Moreira, Racismo Recreativo, ele fala que esses eventos, essas situações, principalmente o futebol, ele traz esse tipo de situação racista, onde a gente pode sofrer um ato racista, e quando você vai recorrer à justiça, existe essa possibilidade de aquilo
que aquela pessoa falou por ser tratada como uma brincadeira, no calor do momento, e até por isso surge esse conceito de racismo recreativo. Uma questão que, agora que você falou do futebol, que acontece muito, um grande exemplo disso é justamente o Vinícius Júnior, porque a gente já tem enjoado de ouvir falar sobre atos racistas sobre ele na Europa, e o último caso mesmo foi a questão da Bola de Ouro, onde todo mundo tinha a absoluta certeza que ele iria ganhar. Se eu não me engano, o último jogador a ganhar foi o Kaká em 2010. E a gente tinha certeza que ele ia ganhar, só que não ganhou e eles mudaram o resultado para que o outro ganhasse, um cara que uma temporada horrível, mas que ganhou por estar no padrão europeu, vamos dizer assim. Esse termo se encaixa também porque na internet as pessoas pegam coisas que têm acontecido que não tem nada a ver com esse assunto. Por exemplo, do Vinícius Júnior pegaram coisas falando que ele era misógino com mulheres. E isso é uma coisa que é preocupante, sim, mas tem que saber separar, porque não é só porque ele foi misógino ou tem outras coisas atrás dele que essas pessoas podem pegar essas questões e fazer o racismo tentando justificar isso. Exatamente. Justificar ser racista com alguém porque ele um dia falou alguma coisa no passado, faz 10 anos, a cabeça dele era outra, ele era um adolescente, ele falou alguma coisa para alguma mulher, falou alguma coisa para outra pessoa, usa isso como justificativo e fala, não, se ele julgou tal pessoa, se ele criticou tal pessoa, agora a gente pode chamar ele de macaco. Isso tem que ser discutido, mas sabendo separar. Exatamente. Essa discussão é sobre o exemplo do fato do Vinícius Júnior. Ele perdeu a Bola de Ouro porque ele se posicionou politicamente. E quando se fala de Europa, a gente está falando de o país onde tudo começou. Então, esse posicionamento dele é um posicionamento importante. Acredito que ele ganhou muito mais do que a Bola de Ouro. São pancadas da vida, né? A gente vai aprendendo com o racismo cotidiano e a gente sabe que se posicionar tem uma resposta muito direta, né? E a gente tem que estar disposto, né? Uma coisa que eu gostei muito foi que os brasileiros que às vezes chamavam ele de chorão, falavam que ele reclamava demais, mas não vivem essa realidade lá na Europa, como que era. Eles abraçaram, depois que eles viram isso, essa causa, principalmente o pessoal que gosta de futebol, que acompanha e sabe como que estava a temporada do Vinícius Júnior. No último jogo, acho que o jogo antes de divulgar a Bola de Ouro, ele tinha feito 3 gols no jogo, tinha jogado pra caramba. Eles abraçaram isso e falaram, não, com certeza tá errado, essa Bola de Ouro não vale mais nada. Aí começaram a puxar questões até de Neymar, de anos passados, onde ele perdeu. Claro, tinha um certo nível de competitividade, que era Messi, Cristiano Ronaldo, só que mesmo tendo essa competitividade, o Neymar também naquela época jogava muito e puxaram essas questões de ser racista com o Brasil, um país que é de segundo mundo, um país subdesenvolvido. Então, puxa muito essa questão e os brasileiros abraçaram o Vinícius Júnior nessa causa. No início do mês agora, né, eu acompanho um colega que é advogado de direitos humanos, advogado de manifestação e tal, e ele estava advogando para a família da Agatha Fex, uma menina que em 2018 foi alvejada com um tiro no Complexo do Alemão. E aí teve o júri popular, que alguns casos da justiça só vão ao julgamento com o júri popular, e aí o caso da Agatha foi a júri popular, o júri entendeu que o policial tinha errado em dar o tiro, mas absolveu ele. Então o júri assumiu que o policial estava errado em atirar numa criança de 8 anos, mas disse que ele não deveria ser condenado, né? Então acho que esse caso é sintomático, né? Porque é um alvo negro. Por mais que seja uma criança isso tem um apelo, ainda assim é um alvo negro. Então a gente reconhece o erro da Polícia Militar do Rio de Janeiro, mas ainda assim, né, passa o pano por cima porque... Enfim, né, o Brasil foi construído entendendo que os corpos negros eles têm que ser os corpos combatidos, né? E aí a gente, infelizmente, ainda vê isso todo santo dia. Por mais que a gente tenha exemplos positivos, né, no sentido do Vini Júnior, que apesar de ter sofrido esse racismo também é uma inspiração para a molecada, é um cara que se posicionou politicamente, né? Se ele perdeu dinheiro, ele ganhou muito mais status, né, por ter tomado essa postura de enfrentar
Mas eu acho que esse fato também ele é importante de ser lembrado porque mostra que a lógica do Brasil colônia ainda está muito presente, né? A lógica do Brasil escravocrata ainda está muito presente. E que é um desafio, né? Que eu acho que por isso que é importante a gente utilizar o novembro, logicamente que é muito pouco, precisaria fazer mais, mas utilizar esse momento para insistentemente falar sobre a questão das vidas negras, né? Da negritude brasileira. E nesse mês específico, eu vejo que tem também muitas pessoas que gostam de se contrapor às coisas que as pessoas fazem para divulgar o mês, divulgar questões raciais. Por exemplo, eu vi um vídeo agora há pouco de um cara que pagou R$10 para um homem, ele gravou isso, para poder bater no homem e mostrar isso, que o Novembro Negro não é tão importante assim. Também vi um prefeito de uma cidade no Rio Grande do Sul que não contabilizou esse dia, não contabilizou, disse que não deveria ter esse dia porque separava de raças. E isso é muito, muito preocupante, né? Essa questão aí eu já vou voltar numa fala do Yuri, mas essa questão aí sobre o feriado, se eu não me engano, no Espírito Santo, a Consciência Negra não era um feriado. Esse não era o dia do ano, e o Dia da Consciência Negra foi feriado a nível nacional. Então, né, o feriado, que é uma coisa que quase todo mundo gosta, né, a gente ainda teve que batalhar para conseguir garantir que fosse feriado a nível nacional. Ainda teve essa experiência que ela falou que o prefeito do Rio Grande do Sul ainda não aderiu ao calendário, né, da prefeitura. Então, assim, enfim, e com o argumento dessa consciência humana, né, porque é legal aqui, a Camila é professora de biologia, eu sou professor de sociologia, então para falar de raça estamos num ambiente confortável, porque por mais que use o discurso de raça no fator biológico, o conceito de raça ele é construído social e culturalmente. Exatamente. Então, do ponto de vista biológico, a raça, todo mundo tem a mesma, mas do ponto de vista social e cultural, não é isso que se vê. A gente pode até insistir nessa falácia, mas não é isso que a gente vê, porque a gente vê a Polícia Militar do Rio de Janeiro, para usar o mesmo exemplo, separando quem é quem, né? Para o negro, mas o branco não. Prende o moleque que estava com o radinho na cintura, mas libera o filho da desembargadora que estava com quilos de cocaína dentro do carro. Então, do ponto de vista social e cultural, o conceito de raça ele ainda é um marcador. Infelizmente, ainda é um marcador. Talvez um dia a gente consiga. Na luta para isso, né? Uma fala que você fez que foi sobre policiais assassinando, igual a da menina mesmo, que foi um tiro, foi alvejado por um tiro, veio o famoso conceito da se suicidou com tiro nas costas, né? Isso. E isso também, a gente puxa uma música que se eu não me engano, foi dos Nacionais, que falava sobre justamente policiais matando negros. E nisso, eu tava vendo um vídeo onde o cara falava, ele tava comparando as estatísticas daquela época, daquela música, para de hoje em dia. E ele falou que, acho que a cada 10 minutos, um negro morre por policiais em 6 estados no Brasil. Então, a cada 10 minutos que passam, em 6 estados estão morrendo um negro alvejado por policiais. Fala. Isso é muito preocupante, né? Até porque isso é uma coisa que a gente pode ver. Eu já vi pessoas que não eram tão próximas assim, a mim, mas eram próximas das pessoas que estavam no meu meio. Então, eu via que interferia na vida delas, afetava elas, então, consequentemente, também afetava na minha, já que muda o seu conceito de visão do que você tá vendo daquilo ali. É importante falar disso, né? Porque eu fico pensando sempre, tem um professor da UFABC, o Ramati Jacino, ele fez um artigo para a Folha de São Paulo, tentando fazer um cálculo de quanto que se perde com a quantidade de jovens negros que morrem, porque quem garante que aquele jovem que foi encarcerado ou foi morto não é um brilhante cientista que vai trazer uma inovação que vai mudar a história da humanidade? Né? A gente não dá oportunidade para o nosso povo para a gente saber qual é a potencialidade, qual é a possibilidade daquela juventude ali ajudar a nossa sociedade, articular a nossa sociedade. Então, eu não gosto de pensar muito na negritude, na questão do preto no Brasil, através da chave da violência e da dominação. Até porque a contribuição artística, cultural e intelectual do negro e da negra brasileira é riquíssima, muito mais rica do que qualquer violência insistente, perseverante da Polícia Militar. Mas é preciso que a gente fale porque a gente está perdendo a oportunidade de ser um Brasil, como você colocou hoje, subdesenvolvido, mas
perdendo a oportunidade de ser um Brasil desenvolvido porque a gente está matando vidas, a gente está minguando vidas que poderiam ajudar a gente a deslanchar aí e ser, né, o futuro do mundo, talvez. A questão da Raíssa que falou sobre pessoas que próximas, mas nem próximas dela, que sofreram essas coisas, isso me faz lembrar de uma amiga da minha irmã, que ela tava indo fazer uma viagem, só que ela tava com a mala dela, o policial parou ela assim, do absoluto nada, e pediu pra ela abrir a mala, pra ele dar uma olhada, e ele começou a revirar, assim, na cabeça dele ela era negra, então ela tinha que ter alguma coisa assim. Ela tinha que ter alguma coisa dentro da mala, ela começou a revirar as coisas dela, jogou as coisas dela tudo pra fora da mala pra procurar alguma droga, alguma coisa que ela tinha que estar escondendo alguma coisa. É o estereótipo de um negro viajando, um negro que tá ali com dinheiro pra viajar, é que ele tá fazendo alguma coisa errada. Pode ser mula de droga, né? Você tá viajando, tá cheiroso, tá bem arrumado, então tá ganhando dinheiro de forma errada. E é cruel, né? Porque, por exemplo, a gente tá igual Jesus. A gente está aqui muito perto da região que apresentou ao Brasil o único presidente negro da nossa história. Que esse presidente é retratado como branco, no máximo como cafuso, né? Esse de cafuso, né? Poder me apropriar aqui do linguajar mais popular, mas que história é essa, sabe? A gente tem, a Mercedes Batista também, que é uma mulher campista, a primeira bailarina do corpo de baile do balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que era o balé consumido pela elite, né? E a gente não vê homenagem, não vê a família dessa pessoa, ela não teve a estrutura que várias outras bailarinas de nomes, né? A família até hoje ainda recebe royalty, digamos assim, não sei se é esse o termo específico, mas a gente vê um apagamento, mesmo quando a gente chega, a gente vê um apagamento sistemático da nossa participação, né, na construção do Brasil. Então, eu acho que esse é um desafio muito urgente, no sentido da gente fazer esse esforço, não só em novembro, mas principalmente em novembro, dada a resistência que vocês já falaram aqui, né, que tivemos lá no Rio Grande do Sul especificamente, que a gente tem uma ideia também que o Rio Grande do Sul é um estado branco, né, da região do sul do Brasil, mas é a região que mais tem terreiros candomblé no país. Não é a Bahia. A população quilombola é muito grande, entendeu? Então, a gente também não pode isolar os caras na mão da branquitude, não. Nós temos que falar para eles, vocês têm aí os lanceiros negros, vocês têm uma série de pessoas que contribuíram historicamente do nosso lado, não do lado de quem se acha europeu, porque nasceu com a pele mais clara e acha que por isso está mais perto da França do que de Belfort Roxo, né? Entendeu? Essa de Belfort Roxo faz lembrar de outro estereótipo que eu comentei com a Camila antes da gente começar, que é uma escritora negra e o livro dela isso mesmo. Pequeno pouco. No livro dela ela fala sobre eu acho que é um parente dela ou um conhecido dela que tocava trompete na banda de Belfort Roxo. Não tem um nome específico, mas eu não vou me recordar agora. Só que quando ele falava porque ele tocava alguma coisa numa banda, perguntava se ele batia pandeiro, porque o estereótipo negro tá tocando alguma coisa ali, é porque ele é samba, ele sabe sambar, ele tem ali um cavaquinho, tem um pandeiro, tem uma cuíca dentro de casa. E é bizarro, Rami, porque o rock surge com mulheres negras nos Estados Unidos. O maior bossa novista que esse país já viu, me desculpa, é o Vinícius de Moraes e toda a mídia que baba o ovo dele, né? É o Johnny Alf, que é negro, homossexual, morreu pedindo dinheiro emprestado porque foi apagado pelo Vinícius, pelo Toquinho, por essa galera, né? Então, o Baden Powell, um dos maiores violonistas que o nosso país já viu, é um homem negro. Então, como é que o racismo idiotiza as pessoas que usam do racismo como um machado de organização social? Porque deixa de pensar nessas coisas, né? E usar de instrumentos para tentar embranquecer, assim, falando, embranquecer pessoas, histórias e tentar apagar outras. Eu queria saber de você, Camila. Eu ouvi e já vi também dados falando que muito dos jovens negros que estão na escola, quando vão chegando no ensino médio, deixam de estudar por várias questões. Por exemplo, questões de renda, não ter dinheiro, e também por não ter dinheiro, e por várias outras questões. Eu queria saber, já que vocês dois, né, são professores, eu gostaria de saber se vocês têm alguma história ou já viram algum aluno de vocês sair
da escola por esse tipo de questão. Há pouco tempo atrás, eu estava na biblioteca ajudando a ajeitar os livros, a biblioteca entrou em obra, e tem uma aluna, o Horácio Pinho. Ela ficou comigo, me ajudando, ela sempre ia para ajudar a sábado. E ela ia, especificamente, o dia que ela não trabalhava de babá. Então, terminando o fundamental, vai entrar no médio, pensando em fazer prova comigo. E todo dia ela já tinha essa obrigação. Ela tinha que tomar conta de uma criança, de uma pessoa, para ela poder ter as condições de comprar as coisinhas dela, né? E a história dela se repete em várias outras meninas. Eu posso bem usar como exemplo. Lá na minha casa, nós não aprendíamos que a gente estudar, a gente tinha que casar, a gente tem um marido, porque quando você tem marido, seu marido cuida de você. E o meu exemplo é um exemplo de muitas meninas. E a mesma coisa também acontece com os meninos. Os meninos, para eles poderem ter as coisas deles, eles vão ter que trabalhar. E às vezes a educação ela vai sendo jogada do lado porque a gente precisa comer, precisa pagar conta. Teve uma história. O meu irmão, ele tem 29 anos e na trajetória de história dele, ele parou de estudar mais ou menos assim, no Fundamental 2, no ano mais ou menos. E ele parou para trabalhar, né? Porque nossa família é grande, e naquela época ele tinha essa coisa nas costas. E agora que ele tem a família dele formada, nós também, né? As irmãs também, que temos essa carga pela nossa irmã, que descobriu os livros enquanto estudava também. E trouxe essa carga para todas nós. E hoje em dia ele começou a estudar de novo, agora ele quer fazer a faculdade, continuar com os estudos. E isso é muito... traz assim, um conforto, né, pra gente. O processo de educação pra gente, ele era um pouco distante, né? Era algo muito... Hoje eu estou matriculado no mestrado, em agroecologia, tem 2 alunos da Igreja Filho. Se você passar pelo IFSC, você vai ver que pouquíssimos alunos da família gostam do seu livro. Então a gente começa a ver que esse processo ele vai excluindo, porque existe essa necessidade imediata de alimentar, pagar conta, de sobreviver. E para sobreviver, a gente tem que trabalhar. E aí, infelizmente, a educação acaba ficando em segundo plano. Uma questão também que aconteceu, sei lá, acho que não tem nem 2 semanas, que eu comprei livro na internet. Essa questão mesmo sobre educação. O interesse veio errado, aí eu pensei assim, eu vou devolver, que aí eu compro um número certo, que eu comprei o meu número, só que veio veio apertado, não sei se veio o número, não entendi. Enfim, aí minha mãe falou, não, pode deixar comigo que eu vou lá, eu faço devolução pra você lá no correio, eles vão enviar. Eu falei, então tá bom. Aí eu vim pra escola, minha mãe depois me manda mensagem, que ela já tinha resolvido, mas que ela tinha entrado em desespero porque ela tinha que escrever umas coisas que ela não sabia escrever, tinha que assinar umas coisas que ela não sabia o que era direito. Ela estava em ligação com minha irmã, acho, pedindo auxílio, e ela estava desesperada e veio essa questão da educação, onde ela, esses dias mesmo, ela falou um negócio que até emociona um pouco, que eu fui falar um pouco sobre meus poemas para ela, e ela falou que tinha muito orgulho de mim. Ela tinha orgulho porque ela, na época dela não era essas coisas de estudar, não tinha muito isso. E que ela via em mim, ela olhando para mim, ela tinha muito orgulho que eu tô seguindo essa mesma ideia de estudo que minha irmã seguiu e que me influenciou a seguir, me comprando livros, fazendo eu entrar nesse meio da educação, porque eu vivo numa cidade pequena onde meus primos, eles cresceram e trabalham como pedreiro, é o suficiente para sustentar a família deles. Eles não pensam muito além. E isso é uma questão que minha irmã, ela abriu isso. Ela saiu desse meio, ela quebrou essa corrente, vamos dizer assim, onde ela foi estudar fora e tal. Tudo isso me influenciou a entrar no IF, a tentar uma vida melhor, em vez de ficar travado lá na minha pequena cidade. Como eu trabalho com educação popular há muito tempo, é a primeira experiência que eu estou tendo numa escola formal, né?
eu já acabei trabalhando com agricultores, com jovens em cumprimento de medida socioeducativa, e por diversas vezes já passei na rua e vi um jovem meu que foi me educando com a tornozeleira eletrônica limpando um carro na rua. A gente tentava potencializar a educação, mas foi o que a Camila falou, né? A urgência bate na porta. Então é tão cruel que você não tem o direito de sonhar. E aí a Camila tocou nessa questão da pós-graduação, né? Eu lembrei que eu entrei na universidade, as cotas para a universidade estavam sendo discutidas. A gente não tinha cota ainda, né? E aí depois disso eu nunca mais saí da universidade, hoje eu faço doutorado, eu consigo lembrar da minha primeira semana de aula e contar na minha turma, nas turmas que tinham na UF em Campos Goytacazes, isso não era nem nos grandes centros. E hoje, quando eu vou para a universidade, que eu fico no pátio lá na hora do intervalo, eu faço a conta ao contrário. Antes eu contava quantos pretos tinham no pátio. Agora eu conto quantos não negros tem no pátio. Porque eu volto a falar a questão da força que a gente pede ao encarcerar e assassinar e subjugar a nossa rapaziada, entendeu? Porque você pensa, agora são psicólogas, são historiadoras, são economistas, são assistentes sociais que estão se formando com essa bagagem. Então o trato com a população vai ser diferente. Sim. Porque ele tem esse entendimento de que, nós fomos impedidos de estar nesse lugar. Agora que a gente está, eu vou assistir ao próximo de maneira diferente, porque eu entendo que ele só não está no meu lugar porque ele não teve a oportunidade, não é porque ele não teve capacidade cognitiva, intelectual de não entrar na universidade, ele não teve a oportunidade. Então, eu acho que isso, eu sempre comento isso com a galera mais nova, né? Porque a gente tem a sensação de que tem que ser tudo resolvido de hoje para amanhã. Só que, infelizmente, gente, tudo que eu queria era acordar amanhã, sabadão, né, fazer a mesa de café da manhã e saber que nossa juventude não está sendo encarcerada em massa, não está sendo assassinada, não está sendo levada para os bairros mais violentos e perigosos e distantes do centro da cidade, dos aparelhos culturais, né? Eu queria acordar, mas infelizmente não vai ser assim. Então eu sempre puxo essa atenção para, galera, a luta ela demora, mas olha só, cada passo tem que ser comemorado uma vitória. Se hoje a gente está aqui com estudantes do Instituto Federal Fluminense, com uma mestranda, podemos discutir sobre isso. Algumas vitórias a gente colheu pelo caminho. Foram necessárias o suficiente? Talvez não. Mas é também uma demanda nossa agora, continuar com essa luta que lá de trás tinha outras pessoas. Né? Eu acredito que essa urgência de precisar sobreviver também é o que leva os jovens ao mundo do crime. Porque precisa de alimento, precisa de roupa, a necessidade básica para a pessoa poder sobreviver. E eu acredito que todos vocês já tenham visto casos em televisão de roubo e depois a pessoa, principalmente em cidade pequena, onde o roubo não é muito aceito assim, depois a pessoa ela é punida de um jeito com as pessoas batendo nela e a pessoa só precisava comer, basicamente isso. Eu sempre gosto muito de levar as coisas pro lado musical, que eu gosto bastante de escutar música, essas coisas. E isso me faz lembrar de dois casos que... eu não vou me lembrar o nome dele, mas ele vivia, por causa dessa urgência, como a Raíssa disse, de precisar comer, precisar comprar as coisas para casa, às vezes para a família. Ele entrou pro mundo do crime. Só que ele era um cara musical, ele era um cara que mexia com música, e o próprio pessoal que mexia com crime com ele falou que ele tinha que sair disso porque, assim, essa amizade, essa parceria dele, falou que ele tinha que sair daquele mundo porque a vida dele, mesmo ele tinha que tentar a música, porque ele tinha, como o Yuri disse, não é como se o negro não tivesse essa capacidade. Ele tem, e às vezes ele tem uma capacidade melhor do que a outra pessoa branca, só que a pessoa branca tem a oportunidade de passar na frente dele. Vem a questão da cota também. Aí ele entrou para esse mundo da música e estourou para lá. E outro caso que é o Seu Jorge mesmo, onde ele, pouco da história que eu vi, ele já, desde novo, ele mexia com essas músicas, gostava muito de música, violão, essas coisas, só que o mundo dele era diferente, ele não tinha a oportunidade de subir num palco e cantar. Ele tinha a responsabilidade da casa dele, ele tinha que arrumar um trabalho, como diz meu pai mesmo, um trabalho difícil, um trabalho pesado.
onde ele tinha que arrumar algum trabalho para ele conseguir dinheiro. Só que falou, não sei se foi contigo com o pai dele, que ele queria entrar para esse mundo da música, ele queria. O pai ou tio dele falou que ele tinha mesmo aquela voz, ele tinha esse jeito, só que ele precisava de dinheiro. Veio muitas questões musicais, muitas questões históricas, que são exatamente isso. São casos de racismo estrutural, ou então essas pessoas que tinham essa ideia musical mesmo, essa habilidade musical, às vezes ia entrar pro mundo da música, alguém branco falava, não, você aqui não dá certo não, você não tem voz para isso, você não dá para você cantar aqui por causa... aí inventava qualquer desculpa para não falar que era porque ele era negro, ou então falava na cara mesmo que antigamente o pessoal era racista e não queria nem saber. Você falando da questão da música, velho, tem um cara chamado Mauro Mateus, conhecido popularmente como Sabotagem, do rap de São Paulo. Era o Sabotagem que eu tava falando. Ele volta pro crime, e aí ele bate na porta dos amigos que estão no crime e fala assim, eu quero voltar pro crime porque eu tô precisando comer, tô precisando... Não, cara, teu negócio é no rap. Então nós vamos fazer o seguinte, o que tu precisa? Eu preciso de 1 hora de estúdio. Então nós vamos pagar, o crime vai pagar pra você 1 hora de estúdio, pra você gravar, cara. Sai daqui, meu irmão. Aí tu é artista, sai daqui. Então, como que... por isso que o Emicida fala, né? Tudo que nós temos é nós. Eu acho que isso precisa ser cada vez mais fortalecido, logicamente, sem negar a participação de outras pessoas que não são racializadas. Na nossa luta agora, existe uma questão que é fundamental. É a gente que sofre. Né? E aí, quanto mais gente... Eu sou um sujeito pardo, nascido numa cidade... imperial, colonizada por alemão, então eu não sou louro, não sou ruivo, não tenho olho claro, não sou branco forte, né? E eu sempre fui essa pessoa, eu demorei anos para entender isso, né? Porque o racismo ele tem também essa sofisticação do mecanismo, mas a gente precisa olhar pra gente, porque senão eu passei eu na idade de vocês, eu nunca teria essa coragem de sentar na frente das câmeras, porque eu me achava feio, eu me achava esquisito, eu me achava burro, eu me achava tudo. Né? Mas na verdade eu só vivi numa sociedade que o meu tom de pele, que nem é tão escuro, mas o meu tom de pele não era o tom padrão, e isso mexe com a cabeça da gente. Então, né, eu tive um trabalho com formação de agroecologia e tinha um jovem, eram 60 jovens do estado do Rio, e aí tinha um jovem da Baixada Fluminense, eu vou preservar o nome dele, né, mas ele é usuário de droga, envolvido com o tráfico que era na rua dele e tal. E na primeira reunião pedagógica com os professores, ele é o problema. Ele é o aluno problema, aluno problema, aluno problema, aluno problema. Se amarrava num funk, se amarrava num rap. Eu descobri que ele fazia umas rimas, comecei a fazer umas batucadas para ele começou a fazer rima, eu virei o parceiro dele. Na metade do ano, a avaliação que faziam para ele era totalmente diferente da avaliação do início do ano. Porque, ele tá participando. Mas por quê? Porque o moleque era bom. Ele só não conseguia ver ninguém nunca botar ele para dentro, incentivar ele. Então eu fiz o que eles deveriam ter feito. Não era um só professor. A gente precisa criar esse movimento. Mas por quê? Porque eram pessoas que têm uma origem social de classe média, são pessoas que você fala em droga, ai meu Deus, você fala em tráfico, ai meu Deus, porque não entendem a realidade que às vezes é o tráfico que arruma uma ajuda para um morador que está necessitado ali, ou que é uma ponte de saída para resolver o urgente. Porque uma coisa é a gente pensar daqui a 2 anos, outra coisa é a gente não ter o que comer agora. Então, eu acho que precisa ser discutido e está tudo isso por trás do nosso Novembro Negro, né? Porque não existe uma negritude, o negro ele não é igual, não existe um branco, né? São vários brancos, então existem vários negros que são candomblecistas, que tocam pandeiro, mas que tocam trompete, que tocam violino, né? Na cabeça. Mas que, né, enfim, fazendo todas as folhas do mundo. E a gente precisa que continuem fazendo. Que sejam na música, do futebol, como tradicionalmente a gente vê a nossa negritude, mas que sejam também cientistas, advogados, médicos e, enfim, outros intelectuais que possam ajudar a construir um Brasil diferente. Isso me faz lembrar também de uma música do Djonga, que é a Porra, onde ele fala que para eles tirar nota 6 é muito, e para nós nota 10 não é nada, não é como se não prestasse, não é a gente tirar uma nota máxima. A gente precisa de tirar mais que a máxima para a gente conseguir o que a gente quer, que é uma vaga numa universidade, é uma vaga no intercâmbio.
Então, para eles, uma nota 6 ali, o mínimo, o que dá para passar já tá bom, mas para a gente tirar uma nota, a gente precisa tirar uma nota além do que dá. A eles é garantida a mediocridade, né? A nós a excelência ainda é pouco. A geração de vocês vai mudar isso, vocês dois têm... Agora nós vamos começar o nosso quadro Ouvindo Ouvintes, onde nós vamos responder perguntas feitas e discutir sobre essas questões. Bom, essas perguntas foram feitas ontem à noite, a gente colocou uma caixinha de perguntas lá e o pessoal enviou as perguntas, a gente selecionou e já vou mandar a primeira, que é do Luciano Raimundo. A ascensão do negro na sociedade é natural ou é através da luta? É uma excelente pergunta, né? É através da luta. A história, 500 anos de Brasil, e o Brasil nada mudou, como já dizia Racionais. E se não fosse a luta, a gente não estaria aqui hoje. A gente teve 14 leis, salvo engano, proibitivas de acesso dos pretos à educação. Desde 1851. Então, tudo pra gente sempre foi mais difícil. Até o acesso à escola, à educação básica, acesso à universidade. Então, eu acho que eu consegui responder, né? Tudo foi muita luta. Ainda hoje o famoso foi luta e até hoje em dia é sangue. Não, e a subjugação do negro não é uma coisa natural, né? Então, a ascensão do negro, consequentemente, também não vai ser natural. Exatamente. Né? A gente teve, por exemplo, o Barack Obama, que foi um presidente negro num países que tiveram leis severas de racismo, né? O nosso aqui é velado, é o Brasil um país racista sem racista, mas lá não, lá era bebedouro para branco, bebedouro para negro. E o Barack Obama, ele avançou em várias questões, mas ao longo do mundo e outros lugares, ele não mudou a postura daquele país. Por quê? Porque não é natural. Você precisa lutar no sentido da disputa da consciência. Então, o que nós estamos fazendo aqui é, de uma certa forma, uma luta. Né? As nossas festas, a nossa alegria, a nossa inteligência, elas são formas de luta. Quando a gente fala de luta social, a gente não está falando só de UFC ideológico, né? A gente está falando também de ocupação de espaços, de abertura de novos espaços, né, de trazer novos sujeitos e sujeitas sociais para dentro da roda, da brincadeira. Eu acho que nesse processo ficou a Camila, é luta. Mas é aquela questão, é o que veio agora, depois de muitos anos, mudou. Que antigamente era escravo. Hoje em dia a gente já tem a noção que não é escravo, é escravizado. É um povo que já vivia a própria vida, já tinha as próprias leis, já tinha a própria cultura e que foi escravizado, foi pega do país deles e colocado em um mundo completamente diferente, com pessoas diferentes, que todos nós já sabemos, uma questão histórica, onde eles misturavam para não poder se comunicar, para não fugir, eles misturavam culturas, misturavam línguas, e isso é um choque de cultura, um choque onde acabou a vida daquela pessoa, acabou a família, acabou tudo. Agora ele tem que viver pelo senhor dele, ele tem que viver por aquele que ele é dono. Ele é dono dele. Que é dono dele. Bom, para a segunda pergunta, Leandro Lourenço. Por que os números de violência contra o negro continuam aumentando? Aí nós temos uma questão até mais cabeluda, né? Porque talvez não seja só aumentando. É lógico, a polícia continua com a sua letalidade agressiva para cima do nosso povo. Mas a gente hoje consegue registrar isso melhor. Exatamente, isso que eu ia falar. Entendeu? A gente consegue fazer o registro dessa violência, que até então a gente não fazia. Por quê? Porque morreu mais um. Ontem morreram 2, amanhã morreram 3. Então, hoje não. Hoje você consegue perceber que isso vira um... Sim, mais e mais pessoas negras estão estudando sobre os processos raciais. Então a informação está chegando. Então quando a informação chega, eu começo a identificar o racismo cotidiano, eu começo a compreender qual as facetas do racismo que vão me atravessar. Então a compreensão disso faz com que a gente também não aceite e se revolte. Então eu acredito que não é que está aumentando, é que está sendo denunciado. Ô Rani, deixa eu falar isso aí, te cortar. Quem foi que fez a pergunta? O nome da pessoa?
Foi Leandro Lourenço. Leandro Lourenço, eu vou te fazer uma outra provocação. Os números de negros e negras advogados e médicos estão aumentando? Eu quero saber disso também. E principalmente, essa coisa de ter aumentado, talvez não seja que tenha aumentado, é que tá surgindo assim, principalmente nas redes sociais, com o avanço das redes sociais nos últimos 10 anos, principalmente também. Veio com a pandemia, onde esses casos vêm mais à tona, TikTok, Facebook, Instagram, e assim, talvez não tenha aumentado, logicamente pode ter aumentado, mas teve mais visibilidade, então consequentemente tem essa percepção. Igual casos também de doenças, como o TDAH, autismo. Exatamente. Onde antigamente a gente parecia que não existia aquela doença. Só que hoje em dia o pessoal fala, não, é moda agora ter TDAH. Porque todo mundo tem, mas não é assim. É que agora a gente está tendo a ciência, conseguiu a tecnologia suficiente para descobrir essas doenças, para diagnosticar essas doenças, onde agora a gente está tendo mais conhecimento sobre elas. Terceira pergunta, da minha irmã, Celiane Vieira. Minha irmã é ótima informação, cara. Em um cenário de desvalorização, como promover a autoestima na população dele? Sempre que eu posso, eu falo que a Marina Rui Barbosa é feia. Sempre que eu posso, eu denuncio a mediocridade que a eles é permitida e a nós não. Entendeu? Porque esse padrão de beleza branca, né, ele é falso. Porque não é uma bela. Né? Não existe uma sincronia, uma sincronicidade. A gente tá mandando nariz, orelha, boca, parando a distância de um pro outro, tamanho do rosto, sentido. Isso é uma construção social, entendeu? Então, eu acho que esse lance, né, dos cabelos, das tranças, né? Sempre que eu vejo as meninas lá da escola, quando trançam o cabelo, quando deixam o cabelo armado mesmo, 7 horas da manhã, tu chegar com um brecão na escola, eu sempre que eu posso, e assim, a Giovana, uma aluna do 2º ano, sempre que eu posso, eu falo com ela, mulher, essa juba maravilhosa, Leô, não sei o que lá, porque eu acho que faz parte, entendeu? De você entender o que lá atrás era cantado, né, pelo Gerson Kikikomo, pelo Simonal, que negro é lindo. Eu acho que isso precisa ser colocado a torto e direito, porque, de fato, né, se você vê essas páginas que trazem assuntos africanos, né, você vê a diversidade de rosto, de tom de pele, de tamanho, de magro, forte, entendeu? De cabelo. De cabelo. Aí você olha, pega um filme americano, sabe? Eu posso falar que eu tenho merecimento. Gambito fino, entendeu? Esfera pálida, boca de disquete, aqui vocês não sabem o que é disquete, não é aquela boquinha. Sérgio Moro, né? Não devia falar o nome dele, pode falar palavrão, né? Eu gostaria de perguntar pra vocês, porque essa consciência de raça, ela vem com o tempo, mas tem uma coisa que assim, que abre as questões da mente. É um estopim para você começar a pensar, nossa, por que isso é assim? Quando a primeira vez que eu pensei sobre raça foi quando eu sofri racismo. Sim. Eu era pequena, eu pensei, o que é isso? Será que eu realmente sou assim? Tem uma fala da Jamila no livro que você leu ontem, viu? Rapidinho, que ela fala exatamente isso. O primeiro lugar onde a gente vai experienciar o racismo é na escola. Né? E a gente vai se entender preto na escola. Tudo começa a partir desse primeiro momento, né? Por que eu tô passando por isso? Por que eu tô sentindo isso? Por que eu tô vivendo isso? Então, esse processo de autoestima, voltando na pergunta, foi um trabalho muito bem feito pelo europeu. Então, quando os africanos eram raptados na Costa da Mina, eles acreditavam que o homem branco era um canibal, tinha uma predileção pela carne negra. Então, a ideia deles é que eles estavam indo para a morte. Por isso que muitos se jogavam dos navios para não ter que serem comidos pelos europeus. Falando nessa questão de padrão, foi uma parte que eu falei numa palestra e que eu comentei com o Yuri que eu ia até falar aqui novamente. Que foi uma vez que eu estava indo cortar meu cabelo, estava começando ainda a deixar o cabelo crescer, tava começando a mudar essa ideia
corte social, que é uma questão aí. Eu tinha pesquisado assim, eu falei, vou procurar como que é essa questão de corte social. Aí eu vi algumas imagens, corte social branco, o corte social branco com uns topete, uns cabelo grande, branco cabelo grande, aqui do lado raspadinho, tá legal. Fui olhar como que é o corte social negro, raspado tudo. Aqui, sei lá, passa a máquina 1, aqui é 0 aqui. Então o corte social negro é apagar a identidade. E foi uma questão que aconteceu quando eu tava no barbeiro, onde eu tava começando a deixar o cabelo crescer. E ele virou pra mim e perguntou, ele falou assim, você sabe o que seu cabelo é? Eu perguntei o que ele é, ele é bombril. Aí foi depois desse dia eu não voltei mais nesse barbeiro, mas só que foi uma questão, acho que foi a segunda, terceira vez que eu sofri racismo, que eu falei assim, ó, deu aquele estalo assim, eu falei, realmente existe o racismo até numa cidade pequena, realmente existe racismo em qualquer lugar no mundo. Então, é uma questão que machuca, mas faz a gente acordar para esse mundo. Voltando para a pergunta, onde o mundo quer que a gente se reprima, mas só que como que a gente valoriza essa nossa identidade? Se o mundo quer que a gente esconda, a gente tem que lançar mesmo, como o Yuri disse, mostrar a jupa. E se um branco não quer elogiar, chega um negro e elogia, fala que tá bonito, mostra que aquilo é a nossa identidade, aquilo é o que a gente é. E tentar mudar o que a gente é uma busca pela felicidade, que não existe, a gente não vai ser feliz mudando a nossa forma de ser, porque é a nossa identidade de verdade. E nessa questão da autoestima, uma coisa que mexe muito é a desvalorização dos traços. Por exemplo, o cabelo, nariz, boca, às vezes os olhos. E isso acontece principalmente porque isso é muito mais de quando era antigo. As pessoas negras refletiam o racismo que elas sofriam, refletiam isso nos próprios filhos, no meio onde eles viviam. Então, para criar uma criança negra naquela época, era basicamente você querer colocar seu filho num padrão que era inalcançável. Então, eu tenho uma coisa, quando eu tinha 10 anos eu aprendi a fazer meu cabelo, né, porque diziam que era muito difícil de cuidar, então faziam química, alisavam, para tentar deixar com que as crianças não sofressem esse racismo. O processo de identidade começa desde a Costa Delmina, né? A gente volta de novo na identificação. O turbante, as tranças, ela tem uma relação forte com a identidade. Então, dependendo da amarração do turbante, vai indicar a posição social, se a mulher é solteira, se a mulher não é, se ela é uma líder religiosa. E as tranças também. Então, a primeira atitude do colonizador era raspar os cabelos. Então, essa identidade, esse olhar e reconhecer de qual tribo aquela pessoa pertencia, isso não era possível sem o cabelo. Então, até para a necessidade de que essas pessoas não conseguissem conversar, né, para que não acontecesse nenhum tipo de motim. Então, a perda da identidade, ela começava, aliás, na saída de África para cá. Então, nesse período de 2 meses e meio de travessia do Atlântico, todo esse processo ele ia acontecendo de forma contínua até chegar aqui no Brasil e ganhar um nome cristão. Agora que a gente já respondeu algumas perguntas, eu queria também perguntar para vocês mesmos, e até mesmo para a Raíssa, caso de racismo que vocês sofreram. Porque eu apontei esse caso, mas só que eu já teve perseguição em loja, isso acho que já ocorreu com todo mundo, todos nós negros já ocorreu. Onde eu já estava aqui em Bom Jesus mesmo, andando na loja com minha mãe, sim, não é como se fosse alguém querendo atender, eu e minha mãe a gente estava procurando uma coisa específica, e do nada saiu uma mulher lá do fundo da loja e começou a olhar pra gente, não perguntou se não deu um bom dia, não perguntou se a gente precisava de ajuda, ela ficou olhando pra gente pra ver o que a gente estava fazendo. Outra coisa também foi com os meninos mesmo, meu irmão. Eu tava com eles numa papelaria lá em PH, aí uma menina ficou assim, olhando, a gente ia lá pro fundo da loja, ela ia atrás da gente. E questões até na padaria mesmo, quando eu tava olhando, eu tava esperando o padeiro colocar lá o pão no sacola pra eu levar pra casa. Tinha eu era pequeno nessa época, tinha
sim, não pequeno, eu era pré-adolescente, vamos dizer, são 12 anos, 11 anos, e tinha algumas coisas em cima da mesa. Eu tava esperando um pouco assim, ele virou pra mim e falou, ó, não mexe nisso aí não, que isso aí é dos outros. Eu não tinha nem olhado para as coisas em cima da mesa, ele virou pra mim e falou isso assim, no absoluto nada, só assim, já um racismo estrutural mesmo, como se eu sou negro, eu vou mexer, eu quero saber o que é, eu quero pegar pra mim. E eu queria perguntar pra vocês casos assim, que vocês sofreram racismo e poderiam compartilhar com a gente. Eu tenho uma situação muito interessante, que foi quando eu presenciei 2 crianças, elas estavam adiantando uma situação que poderia vir a ser uma situação racista. E foi quando eu falei assim, meu Deus, a gente molda as crianças de uma forma assim, eram crianças pequenas, eu fui numa papelaria para poder comprar pasta. Porque a gente usa muita pasta, brota pasta, quando você precisa sair. E aí eu fui para poder comprar a pasta, e eu tava sendo atendida no balcão, e tinha uma outra senhora sendo atendida na minha frente. Eu tava aguardando. E as meninas chegaram para poder comprar material, naquela época de início de ano, e a menorzinha colocou a mão no balcão. Quando ela colocou a mão no balcão, a senhora tirou a bolsa. Quando ela tirou a bolsa, a maiorzinha que estava com ela falou assim, tira a mão do balcão. Foi assim, instantâneo. E eu que com aquilo, assim, eu fui pra casa, um tempinho, sabe? Porque essa observação a gente tem que estar atento o tempo todo, né? E foi o primeiro momento que eu olhei e falei, caraca, cara, elas já estão ali prevendo uma situação racista que pode acontecer com elas. E elas se anteciparam. E isso é muito triste, né? De olhar para uma situação dessa e já falar, caraca, meu Deus, antes de que elas... Piquititinha, né? Tipo assim, de botar a mãozinha no balcão para poder olhar por cima, né? E a mulher tirou a bolsa, aí nós falou, tira no balcão agora. Sabe? Eu com aquilo na cabeça, fiquei muito preocupado, porque eu tenho um monte de sobrinho hoje, não tenho filhos. Mas eu acho que é algo assim... É complexo, né? De você pensar e imaginar que sua criança pode passar por isso. Eu estudei numa escola que tinha um outro Yuri que era o japonês, né? Não sei como é que fala o termo, posso estar sendo vacilão aqui quanto a isso. Mas aí eu automaticamente eu era o Yuri pretinho. Mas os meus amigos me chamavam de Yuri pretinho, como a Raíssa colocou, a consciência racial é um processo que demora. A minha família não se via como uma família racializada, né? É o sonho de todo... nem tão preto assim, ser o mais branco possível, né? Então era a nossa vontade naquele momento. Meu irmão mais velho que ajudou muito a gente se entender enquanto sujeitos racializados. E aí eu fui pro aniversário de um irmão de um amigo, eu nem devia estar lá. E esse aniversariante começou a me chamar de macaco, de pretinho, de macaco. Só que ele não era meu amigo, ele era irmão do amigo. E aí eu fui no pai dele, que são famílias tradicionais, famílias históricas no Brasil da dominação, né? Lógico. E aí eu falei com ele, Pedro, falei com o pai do rapaz, né? Eu falei, Pedro, o seu filho tá fazendo isso comigo. Aí ele foi e botou a mão no meu ombro assim, ele deu uma baixada nele e falou assim, Yuri, esse tipo de problema só tem uma forma de resolver, e é contigo. E saiu. Eu fiquei extremamente puto, eu tava na casa do cara, era o filho do cara, eu queria que ele tomasse uma postura, né? Ele me deu um salvo-conduto. Eu não sou uma pessoa normal há muitos anos. Esperei o moleque subir pra cantar o parabéns. Subiu a ladeira a gente tava no campo. E ele ia subir a ladeira pra chegar na casa dele, assim, eu já... Ele sem camisa, parará, não sei o que, eu já vim correndo por trás dele e val! E ele, porra, o moleque já deu luz, câmera pra trás, O pai dele passou e falou, olha, eu te avisei, tá? Tu não quis me ouvir, agora levanta, vambora cantar parabéns. Não teve parabéns. Eu, logicamente, fiquei isolado dos amigos, né? Todos eles, pô, o Luiz se coelhou, né? Batendo aniversariante e tal. E me deixaram de canto. Eu demorei anos pra entender isso. E aí, encontrando de novo esse menino, o Antônio, ele, pô, tu lembra dessa vez? Eu falei, lembro. Tu lembra o porquê? Aí ele, não. Eu falei, pois aí mora um problema. Porque eu lembro do porquê. Eu não devia lembrar do porquê, só que o negócio me marcou. Teve um outro fato, né? Eu tenho 2 primos que são negros retintos. E aí, eles têm uma situação de vida muito confortável. E aí a gente entrou numa loja, um deles ia para um aniversário, precisava comprar uma camiseta. A gente entrou na Ering, lá em Caraí, Niterói, bairro, né? De gente chique e fedida.
E aí, infelizmente, né? Se o advogado vai trabalhar. Mas, e aí nós entramos, nós fomos pra loja, e ele entrou na loja, e eu fiquei do lado de fora, eu tava fumando um cigarro, mexendo no celular, e eu tô vendo ele dentro da loja, mexendo na blusa aqui, e todos os atendentes assim. Quando eu entrei na loja, eram 3 atendentes. Aí, e todos os 3 negros também, de morador do bairro. Aí eu falei pra ele, meu cara, eu sei que não é comum nesse bairro aqui, tá? Mas o cartão daquele rapaz ali é 180 mil reais que tem. Então é com ele. Meu primo podia ter comprado R$1.000 em roupa, porque ele tinha pra fazer isso. Os caras deixaram de vender, depois o gerente veio, cara, desculpa. Não, pede desculpa pro menor. O moleque com 14 anos, ele não entendeu o que aconteceu. Porque ele ainda tava ali amadurecendo, né? Então acho que são algumas coisas assim que, como o caso da Camila, né? Era o racismo, e aí que tá a sagacidade dele, um problema instrucional. Ele não é só uma fala violenta direcionada, uma fala ofensiva direcionada. O fato da senhora recolher a bolsa diante de uma menina, sabe? Não tinha nem tamanho pra Não tinha força, não tinha força. Se a menina tentar meter a mão na bolsa, ela vai puxar a bolsa porque ela é mais forte que a menina. Entendeu? Mas já parte do princípio de que ser negro é propenso a vir me furtar. Então eu já vou me proteger de antemão. Então eu acho que isso é uma violência muito esquisita, né? Muito difícil de entender e de dizer para os outros que eles estão sofrendo. Porque, não é assim. Eu não achava que ser chamado de pretinho na época da escola era racista. Não, mas eram... Né? Os brancos não eram o branco A, o branco B, o encardido, não tinha isso. Era o fulano de tal, sobrenome, nome, sobrenome, meu sobrenome. O que é? Eu tenho sobrenome, o que não é mil e costa, né? Mas enfim. A primeira vez que eu lembro, assim, de ter sofrido racismo foi na escola. Hoje em dia, eu consigo identificar por que isso aconteceu, mas quando eu cheguei assim, acho que eu tinha 6 anos. Quando eu cheguei, a professora me colocou pra sentar lá no fundo. Porque sempre, quando eu era criança, eu sempre usei meu cabelo normal e eu gostava dele. Mas quando chegou assim, eu percebi o tratamento diferente, sabe? No 3º ano, foi quando realmente aconteceu assim, na minha cara, eu fiquei pensando, por quê? A menina chegou pra mim, uma criança, ela chegou pra mim e começou a me xingar. Me chamou de preta, de macaca e de favelada. Eu pensei, por que ser preta é tão ruim assim? E foi naquele momento que eu comecei a não gostar, assim, dos meus traços. E foi assim que eu comecei a me sentir muito desconfortável comigo mesmo. Mas isso começou a se desfazer quando eu comecei a ter 10 anos, né? Foi onde eu realmente quis me conhecer e eu continuei nesse processo. Eu me lembrei da cena do Apaioca, que o Adenbora, né, o Boca, fala pro Lázaro Ramos: você é negro, eu sou negro, Boca, mas negro não sangra como vocês, Boca, e negro não chora como você, porque qual é o problema em ser negro? Ele é socialmente, lógico, a gente tá aqui por causa disso, mas, né, de tipo, a vontade é de perguntar o óbvio, mas ninguém vai ter o coragem de dizer e falar, não, é porque a gente tem que separar aqui, vocês têm que ser dominados para que a gente possa ter as nossas heranças e fazer a Revolução Industrial na Europa usando mão de obra escravizada aqui nas colônias e depois ter que achar que o filho do Eike Batista, o Tom Batista, é bonito pra cacete e o Lázaro Ramos é feio. O Tom Batista, coitado, parece que minha mulher ele não precisa de ácido. Mais rápido assim, só pra dar um sujo. As crianças, elas vão passar por isso. Só que não são ensinadas a como reagir. Muitas vezes não são. Eu não fui, eu abaixei a cabeça. Porque eu não sabia. Ser preta era tão ruim assim. A gente, hoje, lá em casa, nós temos esse trabalho. Tem um trabalho. Às vezes, presas, elas falam assim, pessoal, quem se sou linda, ela... sabe? Porque é um processo, gente, muito difícil. E a primeira vez que ela inventou, ela chegou pra gente, e ela não falou como é dela, ela veio e falou comigo. Ela falou assim, a menina me chamou de macaca na escola. E ela tem um cabelão, ela é maravilhosa, lindíssima, igual a tia. E aí, eu peguei com ela e falei, vamos sentar, vamos conversar com a titia, vamos falar aqui, como é que foi isso. E ela falou o nome da coleguinha, e aí a gente sentou, conversou, explicou,
né? E depois disso, ela ficou um pouquinho, assim, tristinha, né? Mas ela conseguiu entender, com 4 anos, que esse é um processo que pode acontecer na vida dela. E a gente continuou trabalhando isso em casa. E é um trabalho que a gente sabe que não vai acabar nunca, né? A gente está com outro de 2 anos, que é o Anthony, e eu tenho certeza que também vai ser, mas ele já é mais reativo, porque questiona. Com 2 anos questiona, daqui a pouco não sei. Né? Então ele já questiona mais, já reclama, já fala. Então a Estela já é maiorzinha, já é mocinha, já não fica tão reativa quanto os dois. Mas é algo que é muito complexo. É muito complexo porque a gente vai chegar, a gente sabe que vai chegar um momento que eles vão passar por isso. E eu acho que é isso que quando a gente sabe o que a gente passou, o que aconteceu com a gente não quer isso, né? Então é preparar a criança para passar por isso. Eu acho que essa coisa da princesa puxa muito da representatividade. Quando eu era criança, eu queria ser uma princesa, mas nenhuma parecia comigo. Quando falaram que eu era aquela, porque tem essa coisa, né, criança falar que é uma princesa, e uma pessoa fala, não, ela não é igual a você não é. E a única princesa que eu lembro que parecia comigo era a Tiana. E até hoje, eu vi uma coisa assim na internet que nesse filme, são personagens negros, mas eles passam a metade do filme como animais. E não tem aquela coisa da cor deles, da cultura. E pensando nisso, quando eu vejo desenhos que tem personagens negros, por exemplo, eu vi um outro desenho, o personagem principal era negro, mas ele passava o filme inteiro como um pombo. E aí eu ficava assim, mas detalhe, foi quando eu percebi. puxando o assunto da Tiana, eu fiz essa reflexão um pouco tempo atrás. Que é assim, ela é a primeira princesa negra da Disney, mas ela é a princesa que tá o tempo todo trabalhando, ela tem que trabalhar, ela tem que ralar. Não precisa quer ser princesa, você tem que ralar, que isso? É da Disney. A Moana também, onde as pessoas especulam que ela não é negra, falam que ela é de pele escura, mas ela não é negra, ela o tempo inteiro tirar essa coisa. É muito interessante isso. Lá em casa eu tenho um livro que é Dicionário de Escravidão e Liberdade. Essa é uma organização da Lilian e do Flávio Gomes, que contém 50 textos críticos. Ele tem muita imagem. Imagem da estética das pessoas africanas livres aqui no Brasil. E tem imagens da estética de algumas pessoas em África. E eu até gravei o vídeo, porque um dia que tava perto de Claudiano, então tava todos os sobrinhos juntos. E a Esté falou assim, isso aqui parece com você, isso aqui parece com a minha avó, essa aqui parece com a tia da Bia, isso aqui parece com a tia Marina. Então ela conseguiu, ela achou todo mundo ali. Eu tenho uma página que tem todo mundo, tem várias mulheres diferentes, né, retratadas de diferentes regiões. Então tem diferença de cabelo, diferença de joias, diferença de um monte de coisa. E eu achei, assim, bem bacana, assim, de poder experienciar isso para eles, né. Bom, esse é o Brasil onde a gente tem que explicar para uma criança de 4 anos que ela vai sofrer uma violência pro resto da vida e que não tem forma, a gente tem como combater isso, mas ao mesmo tempo não tem como acabar com isso de uma vez. Mas esse foi o episódio do TomaCast de hoje. Esse foi um TomaCast um pouco diferente, trazendo aqui alunos do primeiro agropecuária para estar, como que eu posso dizer, organizando essa conversa, esse diálogo. E isso termina. Então, pessoal, muito obrigada por terem me recebido aqui. Eu gostei muito do programa, foi muito bom ter essa conversa. E agora eu vou passar para os convidados para poderem falar um pouco das considerações finais. Gente, muito obrigada pelo convite, eu fico muito feliz de participar do podcast. Eu acho que ele é muito importante a gente estar aqui falando sobre nossas vivências, falando um pouquinho, compartilhando um pouquinho de informação. E é isso, me sigam nas redes sociais, Camila.Pimenta. Me sigam também a minha página do meu podcast, Café com Pimenta. E no YouTube, também Café com Pimenta. E em breve, no Spotify.
Eu queria agradecer o convite, à equipe do TalmaCast, ao Rafael, a Isadora. Queria dizer da emoção que eu tô de estar ao lado de 2 alunos geniais que eu tenho. São muitos, mas nem todos são geniais, isso ficou claro pra eles. E agradecer ao Pod Studio pelo espaço e lembrar vocês, né? Tem um negócio para o improviso, e aí o cara já me deu essa tarefa de convidar vocês para apertar o sininho, para se inscrever no canal, dar aquele like, compartilhar no grupo da família para fazer aquele pré-natal já esquentando e, né, continuar aí acompanhando a programação do TalmaCast, que é riquíssima, com várias entrevistas, várias conversas e várias informações que circulam por aí. Lembrando, em todas as redes sociais, seja TikTok, Instagram, Spotify, o que tiver, você pesquisa TalmaCast que vai estar lá. Esse foi o TalmaCast com 4 convidados. Muito dos jovens negros que estão na escola, quando vão chegando no ensino médio, deixam de estudar por várias questões. Por exemplo, questões... Eu vacilei, mas eu te amo, te amo, te amo. Porra, presta atenção! A ascensão do negro na sociedade é natural ou é através da luta? E a fita é o seguinte, ó, vai vendo só que barato louco. Primeiro os português safado veio aqui, encontrou o Brasil. Aí arrendou pro Fernão Dias. Começaram a extrair pau-brasil, porque pau-brasil os caras fazem tinta vermelha. E tinta vermelha era cara. Aí os caras acabou com todo o pau-brasil. Aí começaram a plantar cana-de-açúcar, porque açúcar é caro. Aí os holandeses veio aqui e tentou tomar o mercado açucareiro dos caras. Teve uma treta, eles não conseguiu e expulsaram os holandeses foi para Cuba. Aí lá em Cuba plantaram bastante cana-de-açúcar e tomaram o mercado açucareiro de Portugal na Europa, porque vendeu um açúcar mais barato. Aí os portugueses ficou quebrado, fudido, porque é burro, certo, mano? Quer dominar a terra dos outros, quer matar, não sabe conviver com os outros povos, com as outras etnias, eles acham que a deles é a melhor de todas. O que eles fizeram? Contrataram os mercenários, que é os bandeirantes, que é os barbagato, que é os Fernão Dias, e falaram assim, vai pro meio do mato lá caçar ouro pra nós, porque nós mesmo é bunda mole, nós não tem coragem de ir. E aí lá foi Borba Gato, lá foi Domingos Jorge Velho, lá foi Fernão Dias, lá foi Dutra, lá foi o Castelo Branco, lá foi uma caralhada de arrombado pro meio do Brasil, matar gente, destruir, colonizar e achar ouro pra esses portugueses safados. Aí eles achou ouros lá em Minas Gerais. E aí, como eles acharam ouro em Minas Gerais, a capital, que era Salvador, passou a ser o Rio de Janeiro, certo, irmão? E veja só, se a gente for em Salvador hoje, existe uma tragédia com os negros, herança maldita da coroa. E se a gente vem no Rio de Janeiro, existe uma tragédia generalizada acontecendo com os negros, herança maldita da coroa. Firmeza, mano? Onde a coroa passou, deixou tragédia, maldade e destruição. Firmeza, mano? Seja em Salvador, seja no Rio de Janeiro. Quando a capital veio pra cá, o ouro começou a passar de Minas Gerais, passou por São Paulo, deixando São Paulo rica pra caramba, certo? Desceu aqui pro Rio de Janeiro e vrau, pra Europa, certo, mano? E aí, veja só, irmão, muitas revoltas aconteceram. Uma delas foram o Quilombo dos Palmares, certo? Que foi um quilombo, uma nação que durou mais de 100 anos. Tem gente que acha que o quilombo era o quê? 4 ocas, irmão. O quilombo era gigante, malandro. Quilombo era em cima da serra, assim, ó. Quando os portugueses pensavam em chegar com a farinha, os quilombolas já estavam com o pão, malandro. Os caras estavam lá embaixo, os caras já estavam atacando flecha e matando os caras lá embaixo. Os caras não conseguiam chegar nem no quilombo, irmão. Os caras tinham uma tecnologia de guerra cabulosa. Tanto que os caras durou quase 100 anos, certo, mano? De tragédias em tragédias, de tentativas em tentativas, assassinaram nossa liderança maior, Zumbi dos Palmares, no dia 20 de novembro, certo, mano? Data que esse jornal tá saindo, mês da consciência negra. Quem assassinou ele? Domingos Jorge Velho. Mas foi fácil? Claro que não, mano. Eles mandaram um monte de capataz, um monte de pilantra, todos eles o Zumbi matou. Só no finalzinho, depois de muita tentativa, depois de muita investida e com a ajuda de um
safado que caguetou Zumbi é que Zumbi, a nossa liderança maior, veio a tombar, certo? Mas vocês acham que essa foi a única revolta? Não. A gente teve a revolta dos Malê, a gente teve a revolta de Carrancas, a gente teve a revolta da Chibata, a gente teve a greve negra em 1857, certo, mano? Tem gente que acha que a história dos trabalhadores no Brasil começou com os italianos, com os anarquistas italianos em 1917. Não. A história dos trabalhadores do Brasil começa em Palmares. Sabe por quê? Porque as primeiras relações de trabalho no Brasil é o trabalho escravo. Então as primeiras formas de organização da luta dos trabalhadores no Brasil são os quilombos. Firmeza? E as revoltas. Então gravar aí, ó. Quilombo de Palmares, revolta de Carrancas, revolta dos Malês, a Revolução Haitiana, certo? Os caras fez a ilha de São Domingos virar o Haiti. Morou, mano? A greve negra de 1857, a revolta da Chibata. E aí, mano, chegou carteira de trabalho. Veio a liberdade, na sequência veio a carteira de trabalho. E na carteira de trabalho veio a escala 6x1. E agora nós tá tentando derrubar a escala 6x1, certo, mano? Escravidão modernizada. Escravidão modernizada, escravidão repaginada, certo? E aonde que nós tá aqui no vídeo, no 20 de novembro? No Morro da Providência. Porque quando eles assinaram a Lei Áurea, eles trouxeram os italianos para ocupar o espaço da classe trabalhadora. Porque jamais o branco escravocrata daria o direito do negro ser trabalhador, um trabalhador remunerado. Então eles trouxeram o italiano para ser remunerado, para ser classe de trabalhadora. E os negros ficou espalhado por aí, pelos cortiços, papapá. Eles prometeram para certos negros irem até Canudos, derrotar Canudos, ocupar Canudos, fazer uma tragédia para os brancos lá em Canudos, com a promessa de que quando eles voltassem, eles ganhariam cotas de terra. Aí os caras foram lá, matou gente pra caramba, fez a tragédia que os brancos queriam que fosse feita, porque é assim que os caras fazem, manipula nós, né? Manda os outros ir. Coloca nós contra nós, é aquela velha história do nós contra nós. E aí quando os caras voltam pra cá, querendo a cota de terra deles, cadê a cota de terra deles, poeta? Falaram que não tinha nada prometido pra eles, não, né? tinha nada, não deram nada pros caras. E o que os caras fez? Subiu esse morro aqui, irmão. Esse daqui, mano? Esse aqui, irmão. Você acredita? Os caras subiu esse morro aqui e falou, mano, seguinte, nós só sai daqui a hora que os caras tomar uma providência, mano. Cadê nossa cota de terra? E a providência não vinha, parceiro. E os caras, nós quer nossa cota de terra. Aí a polícia subia, matava. Nós quer nossa cota de terra. A polícia subia, mata. Nós quer nossa cota de terra. E aí, mano, uma das coisas incríveis que aconteceu, poeta, é que nessa viagem de Canudos até aqui, os caras trouxeram uma flor, irmão, que parece um copo de leite. Ela lembra a fava. Essa flor, ela lembra a fava. O pessoal fala, nossa, essa flor parece fava. Mas não é fava. Se essa flor parece fava e não é fava, o que ela é? Favela. Favela. E aí plantaram a favela aqui nesse morro aqui, irmão. E aí o morro ficou conhecido como favela. E tudo que é estrutura nesse design, dessa forma, ficou conhecido como essa flor, favela. Favela. Então favela é uma flor. Morou? Favela é uma flor. Favela é uma flor jovem, forte, revolucionária, que vai crescer e vai dominar, irmão. Vai dominar seu prédio, vai dominar sua parede, vai dominar sua alma. Falou? Porque de você eu quero sua alma. Nada mais, nada menos. Firmeza? Viva o dia 20 de novembro e vamos que vamos. Acho que não precisa ver. Você ouviu o TalmaCast, o podcast do Cineclube Debates. Não esqueça de curtir e compartilhar esse episódio. Os links para seguir a gente nas nossas redes sociais e o link do site para acompanhar o projeto está aqui na descrição. Quem assina essa edição é o William Gil, que no caso sou eu, ou Will. Para você que nos escutou até aqui, o nosso muitíssimo obrigado.